Líder religioso do Egito manda os fiéis esquartejarem os militantes do Estado Islâmico. Seria uma resposta ao refém jordaniano queimado vivo pela milícia. Atos como estes lembram o clima de barbárie vivido na Idade Média. Foi um dia de intensos bombardeios na Síria. A Jordânia atacou o grupo Estado Islâmico em resposta à execução do piloto queimado vivo. Ontem, o Reino Árabe enforcou a terrorista iraquiana, que até então era negociada em troca da libertação do piloto. Atos como esses lembram o clima de barbárie da Idade Média. Na Roma Antiga, prisioneiros eram jogados numa arena cheia de leões, no Coliseu. Na França, muitas pessoas foram decapitadas na guilhotina ou enforcadas em praça pública. Para esta professora, as barbáries de hoje lembram a época da Inquisição, tribunal religioso que condenava quem ia contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. Você vendo em tempo real a pessoa sendo decapitada, a pessoa sendo queimada, apedrejada, como naquele momento, né? Porque ela não está seguindo a regra daquele determinado grupo. Isso que a gente pode falar que é muito parecido. No Brasil, no ano passado, uma adolescente de 17 anos foi sequestrada e torturada por outra jovem que suspeitava de uma traição do marido. Tudo foi gravado e divulgado nas redes sociais. Hoje, em Adamantina, a cerca de 600 quilômetros aqui da capital paulista, surgiu mais um caso de um estudante queimado por ácido durante um trote realizado no início da semana. O calouro de engenharia ambiental pode ficar cego do olho esquerdo. Outra estudante teve queimaduras nas pernas pela mesma substância. Este professor afirma que os agressores publicam os vídeos dos atos na internet pelo mesmo motivo que as barbáries durante a Idade Média eram cometidas em público. Através das novas formas de comunicação, como as redes sociais, o YouTube, entre outros meios, elas possam aumentar os impactos. E é justamente isso uma das coisas que organizações que se utilizam da tática de terrorismo, elas buscam ampliar o impacto para causar o medo, para causar o pânico e assim poder transmitir a sua mensagem. Bom, não é só na Idade Média, né? A reportagem até mostrou ali a guilhotina, que não faz parte da Idade Média, mais para a Revolução mais para cá, no século XVIII, né? A humanidade sempre foi esse alçapão, esse nervosismo, essa violência, não é, Pondé? Eu acho que sempre foi e acho que sempre será. Isso não significa que a gente não deve evitar, são duas coisas diferentes. Eu começaria pela parte do trote. Acho que são duas coisas completamente diferentes, mas acho importante pontuar que existem trotes em faculdades que são uma vergonha, e mais vergonha ainda é quando um aluno tem coragem suficiente para denunciar esse tipo de trote e é vítima de gente que fica falando que é tradição da escola. Tudo bem, tradição da escola fazer brincadeira. Agora, tacar ácido na cara, humilhação absoluta e total, correr risco de ferir um colega ou uma colega, eu não acho que isso seja... Isso pode até ser tradição, mas é tradição que parece de cadeia, não de uma faculdade. Então, acho importante, deve ter trote, deve ser uma brincadeira, deve ser divertido e tal, mas essa coisa de violência, de bater, de humilhar absolutamente, não vejo por que isso deve ser defendido. Acaba, se tem tradições que são ruins e você acaba com elas, certo? Agora, em relação ao caso do que está acontecendo no Estado Islâmico, o tema é muito vasto. A violência naquela região é muito antiga. É claro que o Oriente Médio hoje ele é muito fruto do esfacelamento do Império Turco. O Império Turco otomano, a gente sabe de séculos e séculos de violência causada pelo Império Turco. Quando o Império Turco entra em decadência, ele acaba produzindo países que acabam sendo criados, como Iraque, fronteiras de Iraque, Síria, Jordânia e tal. Agora, é importante pontuar que, por exemplo, a Jordânia ficou chocada com o que aconteceu. O Estado Islâmico, ele faz uma mescla de métodos que sempre foram praticados em guerra, né? Em guerras violentas, com redes sociais, então é uma mescla. O Estado Islâmico é um grupo terrorista que ele é criativo no modo da sua violência. Ele usa a sua violência e ele potencializa o resultado da violência, no sentido de que ele atrai. Nesse sentido, até parece que tem um marqueteiro trabalhando para eles. Agora, é importante pontuar que na Jordânia, apesar de que o rei quer fazer uma punição muito dura, a população pede essa punição muito dura agora para o Estado Islâmico, tem gente na Jordânia que apoia o Estado Islâmico.
tem jordaniano que quer ir lutar no Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, ou ISIS, ou ISIS, como se fala em inglês, é um fenômeno hoje de terrorismo que precisa ser estudado a fundo, né? Porque ele atrai muito jovem de muito lugar do mundo, não só muçulmano. O Rubens Crevelloni aqui diz algo interessante. Os Estados Unidos foram pioneiros na execução ao vivo com Saddam Hussein. Que ele fica parecendo que é só lá na região do Oriente Médio que se pratica barbáries. Veja, não, mas tudo bem, mas o argumento vale, contanto que não seja mais aquela ladainha de querer dizer que os Estados Unidos é o maior bandido da história, porque os Estados Unidos é um império, e como todo império, não tem as mãos limpas. Entendeu? Agora, nos Estados Unidos, as execuções são públicas, né? Tem gente pública no sentido que tem gente que vai assistir, execução de pena de morte, eu quero dizer. Tem gente que vai assistir porque está envolvida no processo e tal. Agora, acho que o caso do Saddam Hussein, eu vi também na televisão, foi horrorosa. Todo esse tipo de violência na televisão é horrorosa. Mas isso não tem nada que ver com o caso do Estado Islâmico, no sentido de que ali você tem uma gestão da violência na imagem que vem se tornando... Veja, eles estavam cortando cabeça, agora queimaram um sujeito vivo. Então você vê que aí tem uma mudança. Né? Eles podem vir a empalar pessoas no futuro. Então, você tem um encontro aí de um combate muito antigo no Oriente Médio, né? Passou pelas cruzadas, para não falar do tempo muito antigo, passou pelas cruzadas, pelas guerras do Mediterrâneo, capitaneadas pelo Império Turco no século XVI, século XVII. Agora, o esfacelamento do Império Turco, o surgimento do Estado de Israel, que o fundamentalismo islâmico considera um Estado cruzado. Por isso eles combatem, porque entendem que é um Estado europeu dentro do Oriente Médio, assim como eles combatiam os cristãos do Oriente Médio. Então, acho que tem vários fatores. Não dá para comparar o caso de Saddam Hussein com o que tem acontecido nos Estados Unidos. A nossa humanidade, então, é desumana, né? Ah, sim. E aí tem alguma chance de mudar isso? Olha, os esperançosos dirão que sim, né? Sempre haverá uma chance, embora isso se torne cada vez mais complexo e difícil, até porque a violência está institucionalizada, né? Seja no Estado que pratica ou que exerce o seu poder imperial, seja por motivos religiosos, políticos, ideológicos, né? E tudo isso hoje sendo, uma vez multiplicado, né, pelo acesso que você tem às redes de TV, às mídias sociais, etc. Então, a busca do espetáculo, né, a violência associada ao espetáculo, torna a questão cada vez mais dramática, né, e, ao mesmo tempo, gera quase que uma disputa, né, entre grupos para ver aquele que produz o espetáculo mais dantesco, né, e que geraria, portanto, maior impacto, né, nas mídias, etc. Né? Então, isso tudo é muito trágico, né, do ponto de vista da humanidade, lembrando que no século XXI estamos repetindo métodos do século XVI, do século XX, para não ir mais mais antigo, para uma época mais antiga ainda.